Como estamos iniciando o estudo de Hebreus, é necessário algumas informações de caráter introdutório, informações que são importantes para entendermos melhor este livro aqui. Informações como quem escreveu, para quem escreveu, em que ocasião escreveu, em que data essas palavras foram registradas. Irmãos, e de uma forma um tanto quanto frustrante, nós não sabemos absolutamente nada de nenhuma dessas coisas que eu acabei de nominar. Por exemplo, quem escreveu? Existem várias possibilidades. Há quem defendeu que foi o grande apóstolo Paulo. Eu posso até perceber o apóstolo Paulo como sendo uma dessas pessoas devido ao volume de epístolas que ele escreveu. Dos 27 livros do Novo Testamento, 13 foram seguramente escritos pelo apóstolo Paulo. E a maneira argumentativa tão peculiar do apóstolo Paulo também aparece em algum sentido aqui em Hebreus. Daí o apóstolo Paulo ter sido apresentado como um candidato. É interessante que uma tradução antiga da Bíblia, de 1611, a King James, apresenta lá no livro de Hebreus o autor como sendo o apóstolo Paulo, né? Epístola, ele coloca dessa forma: Epístola do apóstolo Paulo aos Hebreus. Mas sinceramente, irmãos, provavelmente não foi o apóstolo Paulo e nenhum dos demais apóstolos. A gente deduz a partir do versículo 3 do capítulo 2, quando ele diz assim: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual, tendo sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que ouviram, dando testemunho juntamente com eles por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo, segundo a sua vontade. Então é gente que ouviu essas palavras, meus irmãos, dos apóstolos, né? E o apóstolo Paulo foi um desses apóstolos. Então nós temos aqui uma espécie de segunda geração de cristãos que já ouviu essa palavra dos apóstolos, né? Então quem escreve aqui ouviu de algum apóstolo, está repassando esses ensinamentos para aquela comunidade. Há quem diga que quem escreveu essa epístola foi o Hernando Dias Lopes, dos dias lá da igreja primitiva, né, que era Apolo, um homem poderoso nas escrituras, que falava de uma forma muito eloquente. Martinho Lutero defendeu isso, né, mas sem nenhum indicativo claro, nenhuma prova real de que de fato foi Apolo quem escreveu essas palavras. Eu particularmente sou simpático, irmãos, mas eu tenho que ser muito sincero de que não dá para a gente comprovar aqui que foi Apolo, porque realmente esse texto foi cuidadosamente elaborado. Quem escreveu realmente tinha uma noção muito forte de retórica, que é a arte de falar de forma persuasiva, e ele vai falar também usando um grego muito elevado, o grego clássico, para aqueles que estudam, né, acuradamente os textos antigos. Para os irmãos terem ideia, até Lucas foi considerado como sendo o autor em potencial. O mesmo Lucas que escreveu o terceiro evangelho, o mesmo Lucas que escreveu Atos dos Apóstolos. Duas mulheres também foram apresentadas como candidatas. Uma delas, Priscila, né, a companheira de Áquila. Quando aparece nas escrituras, geralmente são mencionados dois na mesma ocasião. Até Maria, mãe de Jesus Cristo, foi cogitada como sendo a autora de Hebreus. Com certeza não foi uma mulher, porque tem uma passagem, irmãos, que se usa lá um particípio, que a concordância é feita para alguém do sexo masculino, tá? A gente não faz isso na nossa língua portuguesa.
quando existe, a gente se refere ao gênero masculino, geralmente a gente usa a palavra o, e o gênero feminino a palavra a. Então aqui, quando há menção, nós percebemos que foi um homem quem escreveu e não uma mulher. E aí, pastor? E aí as palavras mais sábias são de um antigo pai da igreja chamado Orígenes, que tinha alguns pensamentos estranhos, né? De que ele disse que no final das contas até Satanás seria salvo. Mas ele disse algo interessante sobre a autoria desse livro. Lá pelo ano 225 depois de Cristo, ele disse o seguinte: só Deus sabe com certeza quem escreveu a epístola. Então esse arrazoado todinho para dizer: eu não sei quem escreveu essa epístola. Mas não há problema com relação a isso, porque quem escreveu reflete muito bem o ensino apostólico. Aliás, irmãos, quando os livros, as epístolas foram sendo escritas e foram sendo lidas nas igrejas, e com o passar do tempo, quando todos os apóstolos morreram, a igreja sentiu necessidade de colecionar esses livros sagrados, e a grande preocupação era: qual é o critério que nós usamos para identificar se esse livro tem a chancela divina, tem inspiração do alto, foi originada por Deus, ainda que usando escritores humanos, ou é meramente um escrito que não tem peso de autoridade espiritual para a nossa vida? Essa semana eu estava comentando com a Tatiane que ela se deparou com a literatura espúria, o Evangelho de Madalena, não é isso? Você mencionou. Aí lá diz que Jesus Cristo casou-se com Maria Madalena e coisas assim. A gente ouve falar também de outros escritos que supostamente narram a infância de Jesus Cristo, que Jesus Cristo brincava ali com barro, fazendo passarinhos, né? E coisas assim. São escritos que apareceram séculos depois e que não têm nem a chancela de Deus, nem reflete o ensinamento apostólico. Esse livro aqui, irmãos, deve estar no cano. O que é o cano? É a lista dos livros sagrados. São apenas 66, 39 do Antigo Testamento e 27 do Novo Testamento. Então, nesses livros nós percebemos algo do sobrenatural. Nós percebemos aqui um ensinamento muito coerente que une todos esses livros, apesar de eles terem sido escritos num total de aproximadamente 1500 anos. Pouco mais de 40 autores diferentes e pessoas de várias profissões diferentes. Há médicos, como é o caso de Lucas, há pessoas muito doutas, como é o caso do apóstolo Paulo, que o R.C. Sproul, de uma forma anacrônica, disse que hoje o apóstolo Paulo teria o equivalente a 2 doutorados. Sem dúvida nenhuma, foi uma das maiores mentes desse planeta, meus irmãos. E há também pessoas que são do povão, pessoas que eram pescadores, matutos da Palestina, como era o caso da maioria dos apóstolos, coletores de impostos, como foi o caso de Mateus, né? Então todos eles, irmãos, nós percebemos que há um ensinamento cristocêntrico, que há um ensinamento que reflete a verdade de Deus. Não sabemos quem escreveu em termos de autor secundário, autor humano, mas não há a menor dúvida que o autor originário é o próprio Deus. Deus inspirou quem escreveu o livro de Hebreus. Quando é que esse livro foi escrito, irmãos? Também não sabemos. Há quem diga que foi lá pelo ano 49, quando um imperador romano chamado Cláudio expulsou os judeus de Roma. Houve alguma confusão lá
e alguns acreditam que já era o cristianismo chegando em Roma e acontecendo um embate entre judeus e cristãos. Há quem diga que foi na década de 60 do primeiro século, quando a igreja experimentou pela primeira vez uma perseguição sistemática do Império Romano. Se bem que essa perseguição primeira, irmãos, foi muito localizada, foi basicamente lá na cidade de Roma, que houve um incêndio muito grande, e dos 14 bairros, salvo engano, a maioria desses bairros foram consumidos pelo fogo, com exceção de bairros tipicamente cristãos e judeus. E Nero precisava de um bode expiatório para colocar a culpa. Ele colocou a culpa nos cristãos. Quem incendiou Roma foram os cristãos. Nós sabemos que Hebreus foi escrito num ambiente assim, muito difícil para a igreja. A igreja estava sendo perseguida, como de fato sempre foi perseguida nesse mundo. A pessoa ímpia, sem Cristo, odeia Cristo, e naturalmente odeia aqueles que são de Cristo. A igreja nunca foi bem-vinda nesse mundo e nunca será. Mas houve momentos da história que essa perseguição foi mais intensa. E é nesse contexto que essa passagem, melhor dizendo, esse texto ou esse livro foi escrito. Já ouvi até relatos de pessoas que dizem que Hebreus foi escrito já no finalzinho, quase que na virada do primeiro para o segundo século. Um pai da igreja chamado Clemente disse que foi no ano 96. A minha opinião, irmãos, é que com certeza aqui foi escrito antes do ano 70. Por que antes do ano 70? No ano 70 foi destruído o templo de Jerusalém. Vocês devem lembrar que o Senhor Jesus Cristo, passeando com seus discípulos, e os discípulos admirados com aquele feito arquitetônico, dizendo assim: vede, Senhor, que grandes pedras. Jesus Cristo, vocês estão vendo isso aí? Não vai ficar pedra sobre pedra. Ele disse aproximadamente no ano 30. 40 anos depois, literalmente, as palavras, a profecia de Jesus se cumpriu. O exército romano, com as suas legiões, adentraram Jerusalém, promoveram uma carnificina e lançaram fogo no templo de Jerusalém, a ponto do ouro se depositar até nas pedras do piso, e eles literalmente arrancaram o piso onde estava o ouro cobiçado. Então, se esse livro tivesse sido escrito a partir do ano 70, haveria alguma menção desse fato histórico tão significativo. Então, o que eu posso assegurar, irmãos, é que foi antes do ano 70, esse maravilhoso livro foi escrito. A outra discussão que tem, qual é o gênero literário? Para quem estuda a Bíblia, isso é muito importante. O que é o gênero literário? É o tipo de texto. Quando a gente sabe o tipo de texto que nós estamos lidando, isso cria uma expectativa. Já pensou você ler um texto em que os animais estão falando, e alguém disse: olha, ali é uma reportagem do jornal? Não bate. Você não vai aceitar aquilo. Mas se alguém disser: não, o gênero literário que está ali sendo colocado é uma fábula. Se você diz que é uma fábula, então é plenamente aceitável personificar os animais falarem, reagirem como se fossem seres humanos. Qual é o gênero desse texto? É uma epístola, ou seja, uma carta. Não tem saudação aqui. Uma carta tem o básico, que é o remetente. Lembre-se do apóstolo Paulo, ele se apresentava: eu, Paulo, apóstolo, enviado do Senhor, não é assim que ele se apresenta aos crentes, aos santos lá de Corinto. Além do destinatário, do remetente, nós temos as palavras de saudação. Aqui não tem isso. Parece que não é uma epístola. Só no finalzinho nós temos as saudações. Abra a sua Bíblia
E perceba que essa informação de que tipo de gênero nós estamos lidando aqui vai aparecer no versículo 22 do último capítulo de Hebreus. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presente palavra de exortação. Que tipo de texto estamos lidando aqui? Palavras de exortação. O que é uma exortação? São admoestações. Não ajudou. O que é uma admoestação? Encorajamento. Quem escreveu com um objetivo. Aí aqui temos uma nova informação importante. Quem escreve sempre tem uma intencionalidade. Quem escreve sempre tem um objetivo em vista. Porque o autor de Hebreus escreveu esse texto? Foi para encorajar a igreja. Foi para admoestar os crentes. É uma palavra de exortação. Tá certo? Então, tudo indica que aqui é um sermão. E sermão serve para instrução, sermão serve para exortação. Há vários momentos aqui que a gente percebe a exortação propriamente dita, especialmente nos últimos capítulos. Após forte ensinamento, o autor, muito habilidoso, ele vai exortar os seus leitores. Dito isso, irmãos, vejamos o texto propriamente dito, tá? Vamos lá. Outra informação muito importante. O que é que está havendo aqui? Essa comunidade que nós não sabemos exatamente quem é, mas era formada predominantemente por hebreus, por judeus, muitos que haviam abraçado a fé em Cristo Jesus, que se tornaram cristãos, eles experimentaram, tiveram uma quebra de expectativa, porque experimentaram o rigor da perseguição. A perseguição começou ali. Então muitos começaram a pensar: será que vale a pena ser cristão? Não era melhor eu retroagir? Será que a vida não seria mais fácil se eu deixasse Cristo de lado? Alguns estavam pensando nisso. Aí houve necessidade de uma intervenção, especialmente os judeus. Eles estavam reconsiderando voltar ao antigo caminho do judaísmo, do templo. Olha o templo como era majestoso, olha o templo, a frequência com que eram feitos lá os sacrifícios de animais, havia dedicação 2 vezes durante o dia, sacrifícios sendo dedicados a Deus. Veja a paramentação do sumo sacerdote, era de encher os olhos com toda aquela riqueza de cores, de pedras preciosas ou semi-preciosas, todos aqueles utensílios do templo, a menorá, a arca da aliança, aquela cortina pesada, todos aqueles levitas no ministério do sacerdócio. As festas judaicas, tão alegres, tão divertidas, todo aquele rigor, inclusive em relação à alimentação. Não poderíamos comer carne de porco, né? E tantas outras coisas que eram animais imundos. Eu quero retornar a essas antigas práticas. Aí quem escreveu vai mostrar, e me permita colocar nesses termos: você é louco? Você quer deixar Jesus Cristo, que é singular, que é superior a todas essas coisas, para retroagir? O judeu gosta muito de anjo. Nós vamos ver aqui que há várias menções sobre anjo. Ele já fez isso no versículo 4: tendo tornados tão superior aos anjos. Havia um verdadeiro culto aos anjos, né? Há bem pouco tempo, irmãos, até na televisão, quando havia a virada do ano e as pessoas são envolvidas por um misticismo, elas recorrem, né, à consulta de cartomantes,
a pessoas que supostamente são visionárias, que conseguem prever o que vai acontecer no ano novo, no ano 2025, havia também a menção de anjos, inclusive de você acender velas para os anjos, de você identificar os 7 arcanjos que costumavam dizer por aí. Você tem que identificar o seu anjo da guarda. Quando era criança, no catolicismo, eu fui ensinado a fazer uma breve oração para o meu anjo da guarda. Meu anjo da guarda, meu bom protetor, guardai minha alma para nosso Senhor. A turma gosta de anjo, e judeu mais ainda. Aí ele diz: Jesus é superior aos anjos. Pegue o chefe dos anjos. Arcanjo significa isso, arcanjo, chefe de anjo, literalmente é isso. Miguel, o chefe da milícia celestial. Jesus é superior. Aí ele fala aqui de personagens, irmão, do Antigo Testamento. Considere Moisés, aquele homem notável, príncipe do Egito, que recusou toda a pompa do Egito para viver a radicalidade da sua vocação, do seu chamado para Deus. Jesus é maior do que Moisés. Considere toda a prática sacrificial lá do templo do Antigo Testamento, todo dia sendo repetido aquele cerimonial. Jesus realizou o sacrifício perfeito, cabal, não precisa ser repetido. O que ele fez de uma vez por todas. O sacrifício dele vai afetar inclusive os crentes que viveram antes de Jesus Cristo. Jesus é superior a todo o sistema sacrificial lá do Antigo Testamento. Essa é a tese dele. Por que vocês vão voltar atrás? Por que vocês vão voltar às antigas veredas, se a vereda melhor está aí? É um caminho espaçoso, maravilhoso, confortável, e é o único caminho que de fato leva a pessoa para o céu em Cristo Jesus. Dito isso, irmãos, nós veremos a partir desse texto 7 características de Jesus, mostrando a sua singularidade e o seu caráter superior, em termos de quem ele é e do que ele faz. Observe o texto. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou pelo o Filho. Primeira característica que ele destaca é que Jesus é o profeta que revela a Deus. E ele mostra aqui, irmãos, que o nosso Deus sempre foi um Deus comunicativo. É um Deus que se revela. É um Deus, irmãos, que desde o começo do mundo, na virada do dia, diz lá no texto de Gênesis, ele ia ter com Adão, o primeiro homem. Ele lidava diretamente com Adão. Esse Deus, depois da queda do homem, ele mesmo deixou uma profecia que vai se desenvolvendo, que vai se ganhando um detalhamento maior, que haveria de vir a esse mundo a semente da mulher que pisaria na cabeça de Satanás, e isso foi concretizado na pessoa de Jesus. Deus chamou os patriarcas, Abraão, que teve seu nome mudado para Abraão. Esses homens, os grandes profetas, irmãos, Isaías, profeta chorão Jeremias, o profeta que caiu em depressão, Elias, e tantos outros reis, tiveram visões, audições, receberam a revelação no formato de provérbios, de cânticos, de salmos, de narrativas históricas, de oráculos, de pronunciamentos de juízo. A revelação de Deus veio de forma variada, de muitas maneiras, aos pais pelos profetas. Mas agora chegou um novo momento que a revelação chegou ao ápice.
Esse Deus que se comunica com o homem, Ele mandou o seu próprio Filho, a palavra final, a revelação suprema, a peça no tabuleiro, no quebra-cabeça que fez todo o sentido. É Jesus, o grande profeta. E que profeta! 400 anos de silêncio, desde a escritura do último livro do Antigo Testamento. E agora começou um novo período riquíssimo de revelação trazida pelo Filho de Deus. O Antigo Testamento, nós devemos entender, é revelação, é bem-vindo. E a melhor maneira de preservar essa revelação era escriturando. Foi escrita para atingir todas as gerações. Mas os judeus estavam cogitando a possibilidade de abrir mão do Novo Testamento, desse novo período revelacional, para ficar somente com o Antigo Testamento. Isso é uma loucura. Eu não estou querendo dizer que o Antigo Testamento não serve mais para nada, serve sim. Mas nós temos que entender que a revelação de Deus, ela é progressiva. Com o passar dos anos, dos séculos, milênios, essas informações foram chegando e foram sendo ajuntadas no cano, na lista dos livros sagrados, até que Jesus Cristo chegou. O ápice da revelação chegou. Houve progressão de revelação até Jesus, mas não depois de Jesus. A revelação se fechou. Cuidado com pessoas que andam dizendo por aí que tiveram uma revelação, que tiveram uma visão. Esse período cessou. Cessou. Recentemente, eu fui participar de um culto e deram a oportunidade para um senhor. E o senhor se queixou das suas dores. Isso estava sendo um limitante para a vida dele, não conseguia mais trabalhar, sequelas da Covid. Aí ele disse que teve uma visão. Eu estava lá, eu ouvi tudo. Minha família também estava lá ouvindo tudo. E ele disse que o anjo veio, colocou as suas mãos no abdômen e disse: você não vai morrer disso. E trouxe cura para aquele homem. Eu achei, primeiramente, incrível. O que esse homem está dizendo é algo extraordinário. Aí eu procurei sondar o semblante das pessoas que estavam ouvindo aquilo que eu estava ouvindo. E parecia que aquilo era algo corriqueiro, que já não causava tanto impacto. Ele disse uma coisa maravilhosa. Ele viu um anjo. E esse anjo disse coisas, supostamente da parte de Deus, e curou esse homem. E a igreja não se admira? Foi a minha primeira reação. E a minha segunda reação foi perceber que esses eventos extraordinários se limitaram a uma época muito específica, onde houve muita revelação da parte de Deus. Essa época se fechou. Se fechou. Pastor, aquele homem estava mentindo? Não sei. Tinha algum problema? Eu só sei dizer o que não é. Ele não recebeu uma revelação de Deus. Ele não teve uma visão angelical. Eu duvidaria da procedência daquele tipo de experiência. Porque o grande profeta, irmãos, chegou. É Jesus.
Quem é Jesus? O profeta, aquele que comunica a verdade de Deus. Além disso, ele é o herdeiro de todas as coisas. Versículo 2: nesses últimos dias, e olha que esses últimos dias têm durado, viu? Porque, como eu disse, provavelmente esse livro, essas palavras de exortação foram escritas em algum momento antes do ano 70, e nós já estamos em 2025, os últimos dias. É assim que a Bíblia trata esse período. Por quê? A Bíblia chama de últimos dias, porque a gente tem que pensar no calendário de Deus. O grande evento aconteceu, Jesus Cristo veio, só está faltando o seu retorno, aquilo que nós chamamos de segunda vinda de Jesus, que vai ser a deflagração de todos os outros eventos escatológicos, o grande juízo de Deus, um pouquinho antes o arrebatamento da igreja, a ressurreição, tanto de crentes como descrentes, tudo isso vai acontecer. Por isso que a Bíblia chama de últimos dias. Está faltando só um detalhe no calendário, apesar de a extensão de tempo ser considerável. Então, nesses últimos dias, ele nos falou, e esse filho foi constituído herdeiro de todas as coisas. Jesus é o profeta e é o herdeiro de todas as coisas. Nós vamos ver aqui também que ele é o Criador. Ele tudo criou, e ele tudo criou para ele mesmo. Inclusive, uma nova humanidade está sendo recriada, porque o Senhor, quando traz salvação e coloca os justificados, aqueles que nasceram de novo, no seio da instituição mais importante de todos os tempos, que é a igreja, ele está ali recriando a humanidade, acabando a inimizade que havia entre judeus e gentios. Não vai ter mais essa de gentio, não vai ter mais essa de judeu. O que vai ter, vocês dois servindo a Cristo na igreja. Eu vou herdar vocês. Cristo vai herdar esse mundo, com a promessa desse mundo ser radicalmente transformado. Além disso, o autor sagrado vai apresentar uma terceira característica de Jesus, pelo qual também fez o universo. O Jesus é apresentado como Criador Supremo. Irmãos, as nossas escolas e também as universidades valorizam muito o método científico. E nós nos orgulhamos dessas coisas e não desprezamos a ciência de maneira nenhuma. Agora nós temos que entender que ao lado da ciência existe também concepções de mundos, concepções filosóficas que dizem, por exemplo, e defendem que houve todo um processo evolutivo de que formas mais simples se tornaram formas mais complexas. O ser humano, por exemplo, veio de algo muito parecido com um descendente de um chimpanzé, e daí houve essa evolução. Não acreditamos em evolução, eu acredito em involução. O ser humano foi criado perfeito e caiu. Eu acredito piamente nesse evangelho que para alguns, melhor dizendo, um livro que para muitos é tratado até com certo constrangimento. A própria igreja se constrange do livro de Gênesis. Eu me lembro que quando eu era do catolicismo, eu ouvi um ensinamento de um padre que dizia: olha, você tem que desconsiderar os 11 primeiros capítulos da Bíblia, que é tudo mitológico. A partir do capítulo 12, que vai falar de Abraão e toda a sua trajetória, aí sim, é história, você deve considerar. Meus irmãos, o capítulo 1 mostra esse Deus que não há nenhuma preocupação de apologia, de demonstrar a existência de Deus. A Bíblia já vai reafirmando que Deus existe e criou todas as coisas pelo poder da sua palavra.
tudo se fez. E Jesus é o Criador. Ele não é criatura. Ele não foi feito. Ele é que fez tudo. E nada sem Ele poderia ter vindo à existência. Como é que você quer retroagir, quer abandonar Jesus? A palavra final, o herdeiro, o Criador. Aí ele diz mais 4 coisas sobre Jesus. Eis que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Toda expressão dessa aqui, no versículo 3, é para dizer que Jesus Cristo é Deus. Ele é tão Deus quanto o Pai, quanto o Filho. No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Um dos apóstolos perguntou: Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus Cristo respondeu: há tanto tempo estou convosco, mostrando que a divindade estava ali. Em outra ocasião, eu e o Pai somos um, João 10:30. Em outra ocasião, quando ele ressurreto, ele vai ter um encontro com Tomé, que reagiu com uma certa incredulidade ao anúncio dos seus companheiros de que viram Jesus Cristo ressurreto. Aí Jesus diz: toca nas feridas. Qual foi a reação de Tomé? Senhor meu e Deus meu. Jesus é Deus. Deus visitou esse mundo. Deus se fez carne, porque nos amou e quis realizar uma grande obra de salvação. Veja o que é que ele vai dizer mais. Ele é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Nós chamamos isso em teologia de providência. O Senhor criou, e daí ele entra na sua obra de providência. O que é a providência? É Deus governando esse mundo que ele criou. Providência é isso. Aquilo que Jesus criou, ele sustenta. Esse mundo só não engolfou, só não foi para o ralo, só não entrou em colapso, porque o Deus que criou é o Deus que está sustentando tudo isso. Mas havia pessoas que estavam seriamente tentadas a deixar de lado esse Jesus, devido às tribulações, aos constrangimentos, às oportunidades não mais acontecendo, inclusive de negócios, porque eram cristãos. Mais 2 características: sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Esse Jesus é o grande sacerdote que nos purificou dos nossos pecados. Esse grande Jesus é também aquele que sentou-se à direita da majestade. Isso aqui é uma expressão simbólica, não entendo de forma literal. Às vezes a gente imagina que lá no céu tem 3 tronos, e o crente vai ver as 3 pessoas da Santíssima Trindade sentadas nos 3 tronos: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não, nós só veremos Jesus. O que é que ele quer dizer por essa expressão, sentar-se à direita da majestade? É a dignidade, a honra, a realeza que Jesus desfruta. Além disso, ele nos purificou. Ele é o grande sacerdote que realizou e ainda realiza essa obra sacerdotal de intercessão. Jesus Cristo terminou a sua obra terrena, mas a sua obra celestial continua. Ele intercede por cada um de nós. Além disso, ele foi o próprio sacrifício, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Esse é Jesus, o profeta, o Criador, o herdeiro, o Deus eterno, o sustentador, o sacerdote e o rei. Esse é Jesus. Que lições nós podemos tirar desse texto? Vou destacar apenas 4, rapidamente. Primeiro, fique firme com Jesus. Eles estavam querendo apostatar. Será que vale a pena servir Jesus? A partir do momento que eu criei em Jesus Cristo, os problemas que eu achava que sairiam da minha vida aumentaram e chegaram em fila indiana. Será que vale a pena? Vale, porque não se compara a glória do porvir com as tribulações dessa vida. Vai ter um momento que isso vai cessar, vai parar. Nunca abandone Jesus Cristo. Jesus Cristo é a nossa única esperança. Jesus Cristo é o Rei dos Reis, e eu nunca vi um rei tão desprezado no nosso mundo. A gente vê aqueles filmes, daquelas menções honrosas dos cortesões, dos súditos, que fazem aquela reverência à realeza, e as pessoas, como foi o caso de Pôncio Pilatos, quando ele se deparou com o que os judeus estavam dizendo, ele está sendo acusado de ser rei dos judeus. Tu és o rei dos judeus? Tu dizes, o meu reino não é deste mundo. Porque lá no mundo celestial, como diz a oração do Pai Nosso, que diz lá, seja feita a tua vontade, do mesmo jeito que é feita aí no céu, que seja feita aqui na terra. Um dia, essa província rebelde que se chama planeta Terra, vai se quedar e vai reconhecer que só existe um Senhor. Toda língua verá, toda língua confessará, e todo o joelho se dobrará, que só existe um Rei Supremo, o Senhor, o Deus que se fez carne, Jesus Cristo. Não o abandone, não faça essa loucura. Segundo lugar, se Deus fala na Bíblia, então a Bíblia é portadora da autoridade divina. Se há confronto entre o que a Bíblia diz e os padrões culturais vigentes, você vai ficar com o quê? Tem muito crente que sucumbiu aos valores culturais dos nossos dias. Tem muito crente que colocou os óculos do mundanismo, é a visão de mundo que eles têm. Nós somos desafiados a viver a radicalidade do ensinamento bíblico, porque a palavra de Deus final está registrada aqui, como uma bússola que mostra o caminho que nós devemos palpilhar nesse mundo arruinado pelo pecado. Se alguém disser, eu tenho uma mensagem para ti, eu tenho uma nova revelação, eu vi um anjo, fico com os cabelos eriçados, e sem nenhum constrangimento, não siga isso, não faz sentido. Se a palavra de Deus é suficiente, por que haveria necessidade de mais visões nos nossos dias? Seria completamente desnecessário. Mas é o agir do Espírito Santo de Deus. Não é o agir do Espírito Santo de Deus. Não faz sentido o fato do próprio Espírito ter inspirado essas palavras e ele agir a parte da sua palavra, da Bíblia Sagrada, a revelação que chegou até nós. Nós não precisamos de novas revelações. O que nós precisamos é entender a revelação que já nos foi dada. Peça a Deus não inspiração, peça a Deus não novas revelações, peça a Deus iluminação para compreender a verdade que já está aí diante de nós. Essa é a terceira aplicação. E por fim, fique também com os pelos eriçados, as chamadas práticas judaizantes nos nossos dias.
As igrejas querem voltar aos caminhos obsoletos. Certas práticas do Antigo Testamento que cessaram com a vida de Jesus Cristo. Usam aquela roupa paramentada, túnica está lá, estola, coloca o menorazinho do lado do púlpito, ou na mesa da ceia. O que é que isso tem a ver com a gente? Bandeira de Israel, à frente da igreja, por trás do púlpito, guardando o sábado, guardando as festas judaicas. Tudo isso passou. Tudo isso apontava para Jesus. Reverendo Nicodemos disse que uma vez foi para uma manifestação evangélica e ele estranhou um som diferente. Era alguém tocando lá no Senado Federal chofar. Chofar é o chifre do carneiro. Os judeus antigos eles tocavam isso para congregar a assembleia. Até chofar estão tocando na igreja. Cuidado com esse tipo de prática. Essa comunidade estava sendo tentada a voltar às antigas práticas judaicas. Que Deus te abençoe. Que Deus te faça perceber que Jesus é único, Ele é superior, Ele é singular, Ele é todo desejável, Ele é a nossa única esperança. Não o abandone, você precisa dele. Amém. Quem desejar pode orar.